Como vocês sabem, nessa nossa Special Trip de 2023, a gente está aqui na Alemanha. A gente foi para Nürburgring Nordschleife, fomos para Manthey Racing, Museu da BMW, Museu da Mercedes-Benz e, lógico, que estando aqui em Stuttgart, a gente não poderia deixar de fora o Museu da Porsche, que é uma verdadeira obra-prima da arquitetura e, lógico, uma das marcas mais queridas pelos entusiastas e tem um acervo absurdo, excelente. E nessa visita que a gente fez, inclusive, a gente conheceu um pouco da oficina que cuida da manutenção dos mais de 800 carros históricos que a Porsche mantém em seu acervo. No museu, na prática, você encontra expostos por volta de 90 carros, mas todo o acervo está sempre atendendo a eventos. Durante um ano, a Porsche atende a mais de 120 eventos ao longo de todo o ano. No ano que vem, o programa que eu bolei com a Special Trip envolve o Goodwood Racing of Speed e Nürburgring Nordschleife. É lógico que vai ter mais um monte de coisa muito legal ali no meio. Se você quiser fazer parte desse grupo, são apenas 15 vagas, tá? Então entre em contato com a Special Trip. Nesses contatos que você está vendo, pode ser um direct no Instagram, no Special_Trip, ou um WhatsApp nesse número que você está vendo aí, para você conhecer as condições e um pouco mais de detalhes desse programa. Agora, vamos dar uma olhadinha em algumas das coisas que eu achei mais interessantes aqui no museu. É claro que quando a gente está falando de um Porsche 911, ou nesse caso aqui o 901, que era o nome original antes da Peugeot entrar com as objeções por ela ter registrado todos os nomes de carros com o número 0 no meio, né? Então nomes alfanuméricos ou apenas numéricos na verdade. Mas enfim, quando a gente está falando de 911, é claro que desde o começo era um carro que você poderia rodar com ele diariamente, ser seu carro de trabalho, de viagem e voltar para um evento de pista que já existia desde a década de 50, na verdade. E é um carro multifunção em todos os sentidos, mas quando a gente olha para cá, a gente está falando do Porsche 904, que não só é o primeiro Porsche com carroceria de fibra de vidro, na verdade esse aqui talvez seja o último carro realmente romântico da Porsche no sentido mais extremo, como mais ou menos as Ferraris 250 Short Wheelbase, que eram carros de competição que você até poderia utilizar em base de ar. Então, diferente do 911, que é um carro de rua que você poderia usar na pista, aqui é o contrário, é o semi-rua, como a gente gosta de brincar, né? Fibra de vidro, motor 6 cilindros, central traseiro de 160 a 210 cavalos, dependendo da versão, 2 litros, então pensa aí na potência por litro, quanto que você já extraía de regime de potência de um carro extremamente leve como esse aqui. O desenho desse carro é uma coisa muito interessante, né? Porque ele é quase italiano. Se você olhar, por exemplo, a parte traseira, você vai encontrar muita coisa de Cinca Abarth, por exemplo, né? E tem uma coisa que é muito legal, olha esse detalhe aqui, chega aqui. A gente está no começo da década de 60, né? Então a gente tem essa transição onde você tem, por exemplo, essas cintas de couro, né, para fechar o capô, mas aqui embaixo você já tem essas travas de borracha que foram muito utilizadas nos carros de corrida da década de 70. Detalhe meio besta, né, mas que mostra como que o começo da década de 60 ainda carregava muito da influência da década de 50 em termos de design e soluções. Quando a gente fala do Porsche 917, a gente não pode ignorar esse carro aqui, o 908/2, porque aqui estão todas as fundações que a gente vai encontrar nos 917 que estão enfileirados logo ali. Aqui a gente tem aquela mesma estrutura de alumínio Space Frame que de tão delicada eles preenchiam com ar comprimido, até para conseguir detectar o caso de algum vazamento, né, por meio de um manômetro.
Você já vai encontrar aqui, ó, a manopla de madeira balsa, você vai encontrar a chave perfurada. A carroceria desse carro aqui, de plástico reforçado com fibra de vidro, 13 quilos. Esse motor aqui, 8 cilindros, né, boxer, é a mesma base que foi utilizada no 917, que lá, evidentemente, com 12 cilindros. Esse motor aqui tem 3 litros e 350 cavalos. Pensa novamente na potência específica, que coisa absurda que os caras extraíam desses motores. E é muito legal ver esses carros de perto, né? Até o Antônio que está aqui com a gente no grupo notou as soldas aqui, as diferenças, né? É um carro completamente artesanal, muito delicado, inclusive em termos estruturais, né? Eu lembro quando eu vi pela primeira vez um Lancia 037 lá na Canepa, lá na Califórnia, a estrutura do carro era extremamente delicada, né? Hoje a gente está acostumado a ver gaiolas muito mais robustas. Quando você olha a estrutura tubular desse carro aqui, você não acredita que os caras corriam nesses carros aqui a mais de 300, 350 por hora em retas como a Mulsanne. Esses caras são doidos, doidos mesmo. 917. Para mim isso aqui é a síntese do quão absurdo o automobilismo já foi, o quão sensacional, quão épico ele realmente foi. Um carro onde você se senta aqui, com o final das suas pernas um pouco adiante da linha de centro do eixo dianteiro, ou seja, os seus pés eram o para-choque. A carroceria inteira desse carro aqui, ou melhor, a estrutura tubular desse carro inteira pesava pouco mais de 40 quilos, 42 quilos para ser mais exato. Ela era tão delicada que eles pressurizavam a gaiola. E essa mesma gaiola era parcialmente utilizada para conduzir também o óleo refrigerado aqui na frente, porque vai lembrar, refrigerado a ar aqui, esses 12 cilindros agora com quase 5 litros e quase 500 cavalos. Os carros estão aqui em cima desses pedestais e dão uma falsa sensação de proporção, porque na verdade esses carros são muito pequenos. Eu vou cometer o crime aqui de subir em cima para vocês entenderem o quão baixo é. Esse carro fica exatamente nessa altura aqui. O GT40 era a mesma coisa. Aliás, o GT40 é uma menção curiosa, porque esses carros só surgiram porque a FIA da época mexeu no regulamento, porque o GT40 realmente estava engolindo a competição. E com isso, eles criaram um monstro chamado 917. Quando a Porsche descobriu essa mudança de regulamento, rapidamente eles pegaram aquela base de 908 que a gente acabou de apresentar para vocês e desenvolveram o 917, tanto que os carros não estavam nem finalizados quando eles chamaram, a FIA melhor, foi convocada para conhecer os 25 carros de homologação. Na verdade, uma boa parte deles faltavam vários detalhes. E no processo de desenvolvimento desse carro também foi um desafio enorme, porque era um carro extremamente potente, quase 500 cavalos, muito leve, na casa de 800 quilos. Já era um carro com potencial de atingir quase 400 km por hora na reta Mulsanne. Só que em termos aerodinâmicos, vale lembrar, a gente está na década de 60, então rapidamente os pilotos descobriram que esse era um carro que flutuava demais. Ele tinha uns comportamentos de sustentação aerodinâmica muito indesejados, especialmente na parte traseira, né? Então era um carro que a partir dos 300 e poucos por hora, o carro realmente começava a perder estabilidade direcional. Os pilotos falavam que ele usava a pista inteira para conseguir fazer uma volta rápida. Em base disso é que começaram as evoluções aerodinâmicas, como por exemplo a cauda curta, né, e a cauda longa, que é exatamente esse outro 917 que a gente vê aqui. Chega aí. É muito curioso, porque você consegue olhar agora de pertinho os carros, você vê que, embora sejam 917, os dois, as diferenças são muito grandes. Por exemplo, essa porção inferior aqui da dianteira já é muito mais baixa, para você permitir uma entrada menor de ar, porque na década de 50 ainda o conceito de aerodinâmica era um pouco ingênuo, a ideia era fazer um carro meio em forma de gota, né? Aqui você já começa a ter uma compreensão um pouco melhor da aerodinâmica, então o carro começa a ter uma forma de gota mais na parte de cima, mas na parte de baixo é importante você prevenir a entrada de ar para evitar a sustentação aerodinâmica. Essa aqui é uma configuração de carroceria de cauda longa que eles produziram ali em meados da década de 70, dependendo da configuração da pista, eles utilizavam toda essa parte da rabeta na versão curta, que não temos aqui no museu infelizmente, e a longa. A curta é aquela que venceu inclusive, né, Alemanha em 1970, aquela pintura Gulf tão famosa. E a longa também é sensacional, ainda mais com esse livery, nessa pintura da Martini que pega essa fluidez das linhas desse carro que é exatamente isso que é tão sensacional no 917, né? Ele tem essa coisa ainda daqueles Jaguar que competiam na década de 50, começo da década de 60, então ele tem esse design meio streamlined, nessa forma de gota, mas ao mesmo tempo já é um carro setentista, né? Então essa mistura que eu acho que deixa tudo muito encantador. Além, é lógico, dessa coisa ser
máquina quase assassina, né? Quase 400 km por hora num carro com uma estrutura tão delicada que eles pressurizavam a gaiola, como eu falei, e acredite, a Porsche chegou a desenvolver uma versão com a gaiola em magnésio. Se você é físico ou conhece um pouquinho aí desse processo, vamos dizer assim, incendiário do magnésio, você imagina então que você está cercado por tubos de magnésio. E só para explicar para vocês essa questão da gaiola pressurizada, a questão é a seguinte, a gaiola era aliviada ao extremo em termos de parede, tá? Elas pressurizavam ela, fechavam, plugavam, né, e instalavam um manômetro, que indica lá, X-bar, né? Se acontecesse qualquer trinca ou qualquer rasgo por estresse, que a carroceria trabalha bastante na parte da estrutura, aí você vai começar a ter a perda dessa pressão da tubulação. E é assim que eles sabiam que era a hora ou de substituir o chassi inteiro, né, a estrutura tubular, ou de fazer um reparo. Can-Am, talvez o campeonato de automobilismo mais insano já visto na história. O regulamento dessa competição era praticamente uma piada, era basicamente você ter um carro que pudesse ligar sozinho, que tivesse para-brisa, 4 pneus, as dimensões que você quisesse, com a potência que você quisesse, com a configuração de cilindros que você quisesse, com qualquer dimensional aerodinâmico e entre eixos que você quisesse. E assim nasceu esse que eu considero talvez um dos carros mais... Eu não consigo achar uma palavra que não seja imbecil no melhor sentido do termo, tá? Porque esse carro aqui tem 1.100 cavalos. Mais ou menos como na Brabham do Piquet, você não tinha um dinamômetro capaz de aferir essa força toda, que era basicamente estimada. A única coisa que a gente sabia é que para lidar com esse torque todo, esse diferencial aqui era 100% blocado. Então era como você pilotar um carro de arrancada, só que note, com toda uma aerodinâmica muito diferente daqueles primeiros 917, porque sim, esse aqui é um 917/30 Turbo Panzer. Olha só, em 5 anos daquele primeiro 917 que a gente viu, como mudou a silhueta da dianteira desse carro. Aqui a gente já está começando a se aproximar justamente desse conceito que a gente usa até hoje. Você ter um splitter dianteiro bem alongado para separar o fluxo dianteiro da parte de cima, e aqui vai para o assoalho do carro, o mais baixo que você consegue ter. Lógico, a gente tem um radiador aqui de óleo gigantesco, mas aqui, ó, por exemplo, a gente já vai ter essas rodas que vai ser uma primeira iteração daquela roda turbofan, né? Que o objetivo principal, muita gente acha que é para resfriar os freios, na verdade é muito mais do que isso, é para você diminuir a perturbação aerodinâmica gerada pelos próprios raios das rodas e também diminuir a quantidade de ar que fica aqui presa dentro da caixa de roda. Olha só como é um formato, inclusive, aqui em volta da caixa de roda já é um pouco diferente, justamente para você ter o escoamento aerodinâmico, né? Então, esse carro aqui já envolve um nível de compreensão de estudo da aerodinâmica muito diferente daqueles primeiros 917, um intervalo só de 5 anos, e a gente já viu esse monstro aqui. A gente estava até brincando, esse patrocinador Die Hard, porque era isso aqui mesmo, né? O cara tem que ser duro de matar para conseguir andar no negócio desse aqui, caras. 1.100 cavalos. E o peso, que nem lembro se está escrito aqui, o baratinho, 385 cavalos, mas, caras, seguramente aí na casa dos 900 quilos aproximadamente. Insano. Esse é um carro, o 935 de forma geral, muito relevante para a Porsche, de forma que talvez a gente não associe numa primeira pensada. Como, por exemplo, a versão mais extrema do 935, conhecido como Moby Dick, por causa da sua forma mais aerodinâmica e alongada, foi o carro que estreou os cabeçotes arrefecidos a líquido, que posteriormente foram utilizados no Porsche 956, que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco, e no 962. Um cabeçote de 24 válvulas, duplo comando e arrefecido a líquido, justamente porque eles descobriram que no 935, que já estava ali estourando a casa dos 800 cavalos, eles precisavam controlar um pouquinho melhor a temperatura na câmara de combustão. Esse carro aqui em específico eles chamam de Baby, porque era uma versão que competia em uma outra categoria, de 2 litros, e já custava aí mais de 400 cavalos aí, mesmo nessa configuração. E o legal dessa versão Baby aqui é que o peso mínimo era de 735 quilos, então você acredita que um carro desse tamanho, a Porsche conseguiu chegar em quase 700 quilos, e esse carro aqui precisava usar lastro para atingir o peso mínimo? Mais ou menos 10 anos depois do fim da história do 917, a gente chega no Porsche 956, que a gente pode considerar como uma evolução final do 917, porque lógico, veio o 962 depois, talvez um capítulo adicional,
Mas em termos de relevância, em termos de impacto, em termos de importância para a história da marca, sem dúvida nenhuma, o 956 é mais relevante. Esse carro aqui foi o primeiro em pelo menos 4 coisas para a Porsche. Primeiro carro de competição deles a utilizar uma construção não mais tubular, mas monocoque de alumínio. Foi o primeiro carro onde eles testaram um câmbio de dupla embreagem, que realmente foi utilizado para valer no 962. E foi, lógico, o primeiro carro de competição da Porsche a usar e abusar do famoso efeito solo. Lembra que lá no 917 eles sofriam com sustentação aerodinâmica e o carro era incontrolável, quase em linha reta? Esse aqui, a exatos 321,4 km por hora, esse carro poderia andar de ponta cabeça num túnel, vamos dizer assim, teórico, porque com as forças de downforce geradas nessa velocidade, o carro já conseguiria sustentar sua própria massa contra o teto. A gente está falando de 3 vezes mais downforce do que o 917. Basicamente, o efeito solo cria em toda essa porção lateral aqui do carro um túnel de aceleração do ar. E esse diferencial, porque quanto maior a velocidade do ar, menor a pressão. Então você causa uma zona de baixíssima pressão no assoalho do carro versus a alta pressão que passa por cima da carroceria. Esse diferencial de downforce, ou melhor, esse diferencial de pressão é que gera esse downforce absurdo. E aí o efeito solo é justamente esse efeito de você transformar a parte inteira do assoalho do carro, melhor, toda a parte lateral dele em um grande túnel Venturi, para você acelerar o fluxo, diminuir a pressão e assim esse diferencial gerar essa força absurda que a gente está vendo aqui. 959 é um carro que a gente pode ver de diferentes formas. Originalmente um projeto para o Grupo B, mas infelizmente quando eles estavam na reta final de desenvolvimento, aquele acidente horrendo com o Henry Toivonen acabou extinguindo para sempre o Grupo B. Não aquele acidente específico, porque a FIA já estava acompanhando de perto as ocorrências, quase atropelamentos e acidentes de larga escala que estavam acontecendo numa categoria quase sem limites, como o Grupo B. E infelizmente a gente nunca viu, então, portanto, o 959 competindo no Campeonato Mundial de Rally, uma categoria para a qual ele foi desenvolvida. Mas aqui também estão todas as fundações que a gente vê hoje do Porsche 911 Turbo S, um carro de performance extrema, mas ao mesmo tempo luxo extremo. Todas as tecnologias possíveis. Esse carro tem um sistema de suspensão autonivelante, sistema de freios ABS, sistema de distribuição de torque, até 80% do torque podia ir para as rodas traseiras. Esse motor aqui, um 2.85, vamos dizer assim, biturbo sequencial, porque naquela época você não tinha tanta tecnologia assim para lidar com o turbo lag, então o sequencial diminuía um pouco aquele lag, entregava uma resposta um pouco mais linear. Os cabeçotes aqui arrefecidos a líquido, exatamente os mesmos 24 válvulas que a gente viu no 956 e no 935 que a gente acabou de falar. E ao mesmo tempo um carro extremamente luxuoso por dentro, tanto que tinha 2 versões, a Comfort com K, se não me engano, que seria o alemão, e inclusive uma versão Sport com potência ainda maior, um pouquinho mais de 500 cavalos. Esse aqui, que é o Standard, vamos dizer assim, 450 cavalos, 315 de máximo. Se a gente olhar com atenção, a gente vê até alguns acenos que a Porsche realizou no, por exemplo, Turbo S997, com esses recortes aqui próximos aqui da lanterna traseira. Então, eu acho que a própria Porsche reconhece que aqui estão as fundações do Porsche Turbo moderno como a gente conhece, mas é engraçado para pensar que esse carro nasceu para o Grupo B, E tem mais um detalhe do 956 que é muito interessante. Naquele carro lá, eles testaram o motor que a gente vê aqui nesse McLaren da Alain Prost, também foi pilotado pelo Niki Lauda, V6 turbinado, TAG Porsche. 1,5 litro, começou com quase 800 cavalos e por volta de 86 já estava gerando mais de 1000 cavalos. Então note como aquele protótipo 956 foi versátil para o programa de competições da Porsche. Tem gente que diz que odeia aqueles carros personalizados pelo Akira Nakai porque aquilo nos parece com nada o que a Porsche faria. Bom, apresento para vocês o 911 GT2 ou GT para os mais íntimos. Não tenho o que dizer. É literalmente esse aqui o carro que o Akira Nakai se inspirou e assumidamente se inspirou para criar os seus RWB. Não só porque você tem essas extensões de paralamas parafusadas ou essa profusão, vamos dizer assim, de elementos aerodinâmicos. Se você olhar as formas do que ele realizou, é 90% isso aqui. Lógico, um pouco mais largo ali na receita dele, mas o grosso da ideia está presente aqui, incluindo essas saias aqui para isolamento aerodinâmico um pouco mais eficaz. Uma coisa que é muito legal é que esse aqui é um 993, Eles fizeram em cima da última geração arrefecida a ar
Então esse carro aqui ele é bastante romântico, né? Ele traz até um pouco de volta aquele espírito do 935, né? Ali do automobilismo da década de 70, grupo 4, grupo 5, carrocerias alargadas, rebitadas, como por exemplo a Alfa Romeo GT-AM, dentre outros, né? Os Escort também, né? RS 1600, dentre outros tantos. E ao mesmo tempo a gente está já na década de 90, né? Então esse carro já competiu na categoria GT Sport e ao mesmo tempo tem todo esse romantismo por trás dele. Todo mundo tem aquele amigo lasanheiro que tem um motor que ele nem sabe em qual carro ele vai instalar, porque o carro ele simplesmente ainda não tem. Conheço vários aí que compraram aqueles Duratec da Ford e nem utilizaram aqueles motores até hoje. Aqui é uma versão, vamos dizer assim, de fábrica dessa história, porque o famoso, o épico, o sensacional V10 de 612 cavalos do Carrera GT, na verdade, nasceu originalmente como um projeto da Porsche para a equipe Footwork na Fórmula 1, que não foi utilizado, e aí foi então para um projeto de LMP1, e aí eles mudaram as regras, eles não mais poderiam utilizar aquele motor. Então, para dar um fim a essa história, eles criaram um conceito que foi apresentado e que acabou fazendo um pouco de sucesso demais. E a Porsche, bom, então vamos ter que usar esse motor finalmente em um projeto, que é exatamente esse carro aqui, e que tem muito desse espírito do 917, né? Essa coisa do motor central traseiro, extremamente potente, aspirado, um entre-eixos até meio curto para tanta potência, o câmbio ao lado do volante, lógico, eles fizeram em madeira balsa justamente para valorizar a própria história. Então, um detalhe que é muito legal desse carro aqui, que deixa ele, vamos dizer assim, com um sabor especial. O piloto de desenvolvimento desse carro aqui foi a lenda dos ralis, Walter Röhrl. Então, esse carro junta muita, mas muita história embaixo dessa pele de fibra de carbono.